voltando a falar sobre essa questão da taxação do Trump, o que a gente tem que ter ideia? É que essas questões econômicas que estão acontecendo nos Estados Unidos, elas não são coisas a curto prazo, tá? Porque nunca se imaginou que o Trump iria voltar para o poder, né? E ele voltou e hoje ele tem a maioria do Congresso, ele praticamente tem carta branca, né? E o Brasil está com o alvo nas costas. Por quê? Porque o BRICS ele tem uma união de países que são inimigos declarados dos Estados Unidos, né? Nós não somos aqui especialistas nessas relações, nós não somos conhecedores, né, da diplomacia do Brasil, do Itamaraty, mas essas pessoas que conhecem mais a parte política sabem de tudo que pode acontecer. Então, essa guerra comercial, ela não é uma coisa que você pode esperar assim que vá terminar rápido, né? Essa taxação de 50% ela pode ser uma espécie de armadilha, tá? Porque a lei da reciprocidade, eu acho que o Lula ele tinha que não falar nada, né? Tinha que uma forma de você ignorar um oponente que está te atacando é você não falar nada, só falar assim, a gente vai negociar, ponto. Não ficar falando que vai usar de reciprocidade, né? A gente sabe que o Lula tem um problema muito sério com os Estados Unidos, porque nós sabemos que a política brasileira, os políticos, muitos deles são entreguistas, né? Como a União Europeia está fazendo, né? Eles, eles agem aqui com os interesses dos estrangeiros, né? Isso acontece em todo o nosso país. São as madeiras que saem das nossas florestas, né? Que tem destino certo, que às vezes tem madeiras que passam ali nas anotações que são madeiras que não poderiam ter sido tiradas, mas passam. Então é uma série de saque. E quando você vai aprovar qualquer lei nesse país aqui, sempre tem algumas leis que estão escondidas em numerações, que quando você vai ver, são coisas que são prejuízos, são coisas ruins para o país, né? Então estão ali descaradamente ocultas, né? E ali pouca gente fala sobre aquilo, a mídia não noticia, muita gente não entende, e ali vai passando esses projetos, muitas vezes coisas ruins para o país, tá? Então você tem esse tipo de problema interno, né, da própria política brasileira que às vezes fica travada para fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo no país hoje. Então essa retaliação, por que o Lula não poderia ficar falando da questão da reciprocidade? Porque você não tem como taxar o mesmo setor que está sendo taxado. Essa reciprocidade não atinge o mesmo setor que recebeu o prejuízo. Então é uma briga, é um chovendo molhado, é uma briga que você não sabe qual é o Trump tem carta branca para fazer o que quiser e se ele vai tentar humilhar o Brasil por conta da questão da aproximação de Rússia e China. Porque a Rússia e China não humilha porque eles já são da parte oriental e eles estão um pouco se lixando para as coisas que os Estados Unidos faz, tá? Então os Estados Unidos não conseguem muita coisa porque eles são potências bélicas, são potência nuclear, né? Eles têm arma nuclear. Então eles nem com ameaça daria certo, né? Porque o problema é começar numa questão comercial e depois vir ameaças mais em relação a guerras mesmo, né? Quando todas essas coisas cessam e você tem um líder meio que lunático, tudo é possível, né? Tudo é possível. Quem imaginou que a gente teria guerra na Ucrânia e guerra na faixa de Gaza? Quem imaginou que essas coisas aconteceriam, que o Trump ia mandar atacar o Irã, entende? Então, sem consultar até a sua cúpula, né? Então o cara faz o que quer. Ele é um cara que ele se acha um visionário, né? Inclusive, eu acho que quem está pegando essa grana toda de influência das bolsas de valores quando ele fala alguma coisa, né? E alguém sabe que pode investir naquilo que vai dar certo ali, para mim é o Elon Musk, que tá tendo essas influências ou alguém ligado a eles. Porque essa briguinha deles aí não tem muita lógica, né? Eles não são. Essa briguinha deles de separação foi talvez para desvirtuar. Então, não tem muita lógica, mas é a forma que eu penso, tá? E ali você tem,
a gente tem que essas questões o Lula já estava fazendo projetos para poder atingir essas empresas brasileiras, melhorar, né, as questões de isenção de impostos para que a empresa pudesse produzir mais. Diz eles que estavam agindo já isso. Então, com essa taxação de 50%, não vão se conseguir negociar, talvez consiga baixar alguma coisa, mas talvez não. É mais fácil não conseguirem, né? Porque há uma revolta ali, não tem nada a ver ali com o Bolsonaro, mas ele usou aquilo ali também ele talvez não fosse taxar de imediato, mas ele aproveitou e usou dessa situação, né, para tentar mostrar que está defendendo o Bolsonaro. Mas ele já queria fazer isso com o Brasil por conta de N coisas. No passado, né, tivemos ali investimentos em Cuba, e você sabe que Cuba tem 140 e poucos quilômetros dos Estados Unidos, foi colonizada, né, pelos Estados Unidos por muitas décadas, e tem leis de embargos econômicos em Cuba, né? A ponto de que o país não conseguia nunca se desenvolver. Aí tem toda a história que eu falei aí sobre a União Soviética, né, ter ajudado Cuba, depois da União Soviética ter se desfeito, foi a vez da Venezuela ajudar Cuba, e ali você tem uma série de situações, né, que os Estados Unidos têm leis de, realmente de massacre, e todo mundo ficava com medo de fazer algum comércio com Cuba e ser atacado pelos Estados Unidos. Então, tudo que aconteceu ali, naquele lugar, tem um tem um lugar responsável, os Estados Unidos, né? Que comprava os materiais ali a preço de banana e revendia muito caro, com o presidente Fulgêncio lá, que depois foi deposto pelo povo, junto com o Che Guevara, né, que era médico, depois Fidel Castro, que era bacharel em direito, né, e seu irmão, eles conseguiram ali depor esse presidente, né? E ali os Estados Unidos não apoiou eles, eles tomaram todas as coisas que tinham da máfia, né, da máfia americana, os cassinos, as boates, e por isso houve essas taxações. Toda essa história de Cuba depois é bom vocês darem uma estudada porque é muito interessante, né? Então você percebe que os Estados Unidos ele tem essa questão de querer ganhar vantagem em tudo. Sempre foi assim. Todo lugar ele tem uma vantagem. Só que com o passar dos anos, muitos presidentes fizeram cooperações no mundo todo, né? E o Trump, o que, que ele está fazendo? Está tirando todas essas cooperações e está centralizando todos os recursos. Na visão do americano, né, os Estados Unidos em primeiro lugar, isso é perfeito. Só que lá também muitas empresas vão sofrer com isso, porque tem empresas que vivem na dependência desses produtos, né, do nosso país. Só o que não vai faltar para eles é produtos de outros lugares exportando para lá. Não vai faltar para eles, que todo mundo quer fazer um acordo ali. É um mercado muito grande, né? É um mercado muito grande. Mas o intuito do Trump é se fortalecer em recursos materiais de novo, para que ele não deixe de ser a maior potência bélica do mundo, né? Para que ele consiga manter, né? Estruturar, desenvolver, né? Continuar desenvolvendo as suas armas nucleares, porque no mundo é assim, outros não podem ter, mas eles podem. Tá? Então, tipo assim, você percebe isso. Ah, vamos te atacar aqui porque você está fazendo arma nuclear. Não tem prova nenhuma. Todos os meses tem fiscalização no Irã, mas os caras criam uma desculpa, vai lá e ataca. Os outros não podem, eles que podem, tá? Só que quando chega na questão de Rússia e China, pelo fato de ser no Oriente, eles não conseguem fazer isso. Lá atrás, a União Soviética, na base de Guantánamo, lá em Cuba, eles instalaram mísseis, né? E como é uma ilha a 140 e poucos quilômetros dos Estados Unidos. Eles instalaram mísseis ali e aquilo quase que deu uma guerra braba entre. Foram 13 dias, 13 é PT, né? Foram 13 dias de sofrimento para o mundo, porque quase os Estados Unidos e a União Soviética, duas potências nucleares, entraram em conflito, e quase que o mundo vai por ralo abaixo, né? Vai por água abaixo. Por conta disso, né, houve um acordo lá da Turquia que tirou os mísseis se a União Soviética tirasse os mísseis lá da base de Guantánamo, e ali com aquele acordo foi que não aconteceu essa tragédia, tá? Então tem toda uma história, os Estados Unidos tem toda uma história aí que a gente precisa, a gente vai pesquisando na internet, vai aprendendo um pouquinho, vai compartilhando.
Então, essa questão da reciprocidade, ela não funciona porque ela não atinge os mercados que foram atingidos, tá? E muitas empresas vão falir, vão acabar, né? Os ricos acabaram sendo taxados, né? Muitas empresas vão acabar, né? Porque empresas que vendem produtos perecíveis não vão conseguir concorrer com outros mercados, né? Aí o problema é essas empresas elas vão declarar falência e vão declarar motivos para não pagar os seus funcionários. Então vai vir uma ranca de gente desempregada. A sorte que o mercado de trabalho aqui está precisando de trabalhador, né? Porque a maioria está no mercado informal, né? Das entregas, do iFood, Uber, e o mercado de trabalho está faltando mesmo trabalhadores, porque ninguém quer trabalhar na escala 6x1. Essa escala 6x1 ela tinha que acabar. Só que talvez essa ranca de pessoas desempregadas elas vão se sujeitar a trabalhar por qualquer coisa, né? Se realmente eles não forem agregados a outras empresas, né? A outros setores, porque vai ter que haver um recenseamento, vocês podem dizer assim, uma recolocação no mercado de trabalho dessas pessoas dessas empresas, porque elas têm uma formação de uma empresa que vai te servir em outras. E nós vemos aí que algumas empresas, grandes empresas, estão abrindo oportunidade para jovens aprendizes, para poder fazer cursos e entrar. Se vier essa galera toda das empresas, vai acabar esse negócio de jovem aprendiz. Vai vir essa galera toda que já tem uma certa formação e vão ser integradas nessas outras empresas, Ambev, né? Todas essas empresas grandes aí, da Gerdau. Então, para quem tem o conhecimento, é muito fácil ser recolocado nas empresas. O bom é que o presidente Lula ele é um cara articulado, ele saca das paradas, né? Então eles vão fazer políticas de ajuda, de reparo para essa taxação de 50%, porque o que acontece? Os Estados Unidos nos taxou, mas não existe motivo, né? Os Estados Unidos lucrou 400 e poucos bilhões a mais do que o Brasil com o acordo entre Brasil e Estados Unidos, de forma simples falando. Só que na justiça, eles estão entrando na justiça para poder mostrar que houve alguns acordos em que o Brasil se deu como esperto ali. Se eles conseguirem provar isso, né, e é bem possível que consigam, porque o dinheiro manda em tudo, aí vai haver motivo para essa retaliação e possivelmente, para essa taxação e possivelmente outras, tá? Então o Brasil tem que começar a se preocupar. Isso tudo, cara, tinham que ter parado de privatizar as coisas desse país que deram lucro. Nesse país se privatizou e se entregou grandes empresas que davam lucro. Por quê? Porque é aquele entreguismo para o estrangeiro, pessoas que querem ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Eles não estão interessados, não são patriotas, eles vendem o país a preço de banana. Porque um político, a maioria só pensa em si, cara. Então, tipo assim, se a empresa oferece, ó, se você conseguir fechar esse acordo aqui, você tem X, você tem tanto em Bitcoin, seja o que for, que agora é fácil de esconder dinheiro, né? E aí o cara fica ali se empenhando na política e tal, né? Se reunindo para poder fazer leis para beneficiar pessoas do agro, para beneficiar pessoas, empresas estrangeiras, pessoas que devem ter até o estudo financiado para poder saber falar bem, para poder dialogar bem, né? Aí marcam aqueles debates com pessoas mais fracas. Tem os que é os mais pão com ovo, né? Que são esses caras que não são ninguém, mas eles se acham, peitam professores de faculdade, né? Eles sabem bem o que eu estou falando. E aí ele vai para a rua entrevistar uma pessoa da população, que às vezes não tem entendimento nenhum, né? Que a maioria de nós não entende muita coisa de política. Mas só que o cara é um advogado, às vezes o cara tem uma formação, ele se acha melhor. E ali ele vai entrevistar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Chega a ser uma covardia. Porque uma pessoa que tem realmente quer discutir o país, ele não vai usar de humilhação com o trabalhador. Ele não vai usar de humilhação com o próximo, né? Você vê que quando fazem mesa redonda, né? Você tem ali vários repórteres, né? Várias pessoas ali eloquentes, pessoas que aprenderam com outras
pessoas mais importantes do país. Essa galera, ela tem tanta influência que ela vai estar estudando o país com pessoas, né? Eles fazem reuniões com pessoas importantes que fizeram parte da história da economia do Brasil. Então elas vão, com a inteligência que elas já têm, com a experiência, elas vão absorvendo outras e vão fazendo, vão construindo as suas ideias. É lógico que elas estão sujeitas a uma emissora de televisão e vai ter coisas ali que ela vai estar limitada de falar. Porque por trás das emissoras tem um sistema bancário, tem toda uma cadeia que alimenta aquele sistema ali. Mas ele é um funcionário. Mas tem funcionário que bate de frente com o sistema. Ó, você me contratou, eu vou falar. Mas tudo tem certo limite. Sempre tem um cabresto, né? Sempre tem. O cara é sempre uma marionete. Mas ele consegue um pouquinho mais longe. Parece que algumas cordinhas estão arrebentadas, né? Só tem algumas que prendem ele. Então tem repórter, tem pessoas entrevistadoras que ela vai até o talo. Ela vai e a gente vê realmente que o cara está sendo colocado contra a parede, né? Ela não tem. Ela coloca os atributos do caráter dela em jogo, né, na mesa ali, em jogo não. Coloca na mesa e peita aquele cara que sabe que o cara é hipócrita. E ali, no meio de especialista, essa galera não se cria. Nesse tipo de debate, não é convidado esses frajolas, não. Esses caras fracos da política, não. Eles não são convidados para aquilo ali. É convidado o cara que é importante, o cara que realmente você vê que tem uma eloquência. De vez em quando vai uns idiotas lá, mas é porque tem alguma importância, alguma relevância para a população e vai ter algum ibope. Então eles chamam aquele cara ali, mas geralmente sai humilhado. O cara é bombardeado de todos os lados, porque os caras são especialistas. Eles vão com o coração para poder sabatinar o cara, né? E aí o cara já vai se tremendo todo na base, né? Então você tem. No Brasil tem pouco tipo de situações assim, de mesa redonda, onde o cara fica no meio ali só sendo bombardeado. O cara que é hipócrita, mano, ele não consegue. Ele não consegue. Se o cara tiver ali com inteligência, né, articulando, o cara sabendo falar, sabendo o que ele está falando, né, ele consegue se manter ali. Mas se ele tiver treinado de vida, ele tá ferrado. Que os caras vão pegar em cima, né? Eles vão puxar maltratar o cara mesmo. Então, nesse país, cara, quando você vai debater, é um monte de gente estúpida, né? Que às vezes você vê nas lives aí, que não tem compromisso nenhum com o país, não tem desejo nenhum de vitória pelo Brasil. O desejo do cara é que ele seja beneficiado nesse país ou que leis armamentistas que venham abençoar a vida dele. Esses caras estão preocupados com o que o país pode fazer por ele e não pela nação toda. Então, tipo assim, se você vive num país que você não se preocupa com a pessoa que está passando fome, se você só vai à luta por você, isso não é patriotismo. Patriotismo é quando você, independente, às vezes até da consequência que você vai pagar, você, pô, cara, aquela iniciativa estava certa. Foi mal rebatida, mas o cara não podia abaixar a cabeça lá pro Trump, né? Então ele tinha que peitar, porque tem gente abaixando a cabeça e está se tornando colônia, entende? Está sendo saqueado, tem gente que está aceitando ser saqueado, né? Porque a gente não sabe se de repente essa galera quer entrar para a OTAN ou que eles querem fazer o clube da Luluzinha deles de força bélica, né? A gente não sabe. Mas a questão é essa, gente. Nós estamos num país onde que a política precisa mudar, né? Para que a gente consiga avançar. Um país precisa ser melhor, se industrializar melhor, ter mais plataformas de petróleo, né? Como o Lula comprou uma aí da China. Tem que começar a gente refinar o nosso petróleo aqui, não precisar mandar para fora o petróleo para depois a gente comprar os derivados do petróleo tudo a preço de dólar, com o nosso real enfraquecido. Quer dizer, com o dólar valendo 5 vezes a mais, quantos reais eu tenho que pagar naquilo que era um produto nosso, né? Então a gente precisa entender que as empresas que tinham aqui não podiam ter sido vendidas assim a troco de banana, a preço de banana. Temos que continuar fortalecendo, né, os nossos produtores, isentando de algumas coisas, incentivando, trazendo especialistas
né? O governo financia especialistas para ajudar aquelas empresas a desenvolverem melhor com parceria. Ó, a gente vai trazer aqueles especialistas, vocês vão produzir mais e melhor para vocês atingirem o mercado internacional, né? Aquelas empresas que ainda não conseguem ter os selos necessários, né, para poder comercializar fora, ajuda e a gente vai gerar emprego e a gente vai querer que parte do produto também venha para a mesa do brasileiro. Porque o que acontece aqui é que a gente tem a terra destruída, né, usada, e aí a gente tem que comprar óleo de soja, o olho da cara, sendo que a gente produz muita soja aqui. O imposto federal que é isentado, os caras para poder os caras deixar a parte da soja aqui não deixam. O suco de laranja, a laranja que vem para os nossos mercados, são de péssima qualidade. Você não consegue fazer um suco de laranja decente nesse país, né? Isso daí, a gente tem que chegar no mercado. O nosso país é um país produtor. Então a gente não pode olhar aquela batata esverdeada com broto, né? Que já descobriu que aquela ali faz mal para a saúde, pode até intoxica a pessoa, pode até matar uma pessoa. A gente não pode chegar e olhar aquela manga que vem verde sem gosto. Porque as coisas que nós temos no mercado hoje não tem sabor, né? Parece que há um complô da indústria brasileira de não fazer coisas com sabor. Entende? As coisas que têm algum sabor são o olho da cara. As coisas melhores, elas não custam caro, elas custam muito caro. Uma coisa é algo ser caro por ser melhor, né? Outra coisa é a coisa ser muito caro ao extremo, ao ponto do cara olhar assim, caraca, não tem como, né? É como se você comprasse aquele sorvete Häagen-Dazs, sei lá, um sorvete alemão que vem pra cá, que é caríssimo. Nem vende mais no mercado, porque não tem ninguém que compre aquilo. As pessoas não têm dinheiro para comprar aquilo. E é um sorvete de excelente qualidade. Mas o pobre nunca comeu, nem sabe o gosto daquilo. Então, poucas coisas que nós temos hoje no nosso mercado têm o mesmo sabor de antigamente. Poucas que mantiveram algum sabor. Você tem aí inúmeras geleias de mocotó em base que não tem sabor de nada. É ruim. Quem viveu na década de 80, 90, né, sabe o sabor dos alimentos. Mirabel, né, que tinha, um wafer. Hoje em dia parece que tá comendo o pedaço do guarda-roupa, cara. Parece que tá comendo aquele tapum que tinha antigamente. Então, os produtos perderam muita qualidade, perderam muito sabor, e parece um complô das empresas de substituir. Com certeza estão substituindo os produtos ali por algo muito barato, que até deve fazer mal para a saúde. Gordura hidrogenada no chocolate, aquele leite em pó já não é mais leite em pó. E estão fazendo isso na nossa cara. E a gente continua pagando um preço alto, né, naquele produto que não tem qualidade nenhuma. Entende? E aí os caras vão ganhando mercado, negociação, e ali você não acha mais os produtos de qualidade. Você vai achar só nos mercados dos ricos lá, né? Super 10, Zona Sul. Então é isso que acontece, cara. O nosso país, ele tem esse problema, tá? Tem esse problema. Achar que o produtor que foi taxado vai vender tudo para cá para dentro do mercado, se ele fazendo isso, ele ainda vai prejudicar os que já têm fazendo isso, né? Vendendo para cá. Costuma-se jogar as mercadorias fora ao invés de vender a preço baixo. Isso é uma lógica meio doida dos produtores, de preferir jogar fora do que vender barato, né? Os caras preferem jogar no lixo. Tomate, já vimos isso. Só que agora, filhão, o balde derramou muito, o mingau derramou muito. Eu acho que eles vão vender para dentro do Brasil e vão ter incentivos para isso, né? Talvez vão ter incentivos para que eles consigam ainda ter algum lucro para a gente tentar superar essa crise, né? Ter algum lucro, porque, cara, tudo tem que ser conversado. Os caras conseguem encontrar algumas formas, né, de poder ajudar essas empresas que sofreram essa taxação, sofreram esse compromisso, né? esse problema, né? Essa falta de compromisso de importação e exportação entre dois países que estavam se dando bem, fazendo comércio juntos, né? E ali a gente está percebendo que a coisa está desandando. Agora, outra coisa que eu falei, nós precisamos desenvolver todo o potencial do nosso país, né?
verificar essas questões aí da exploração da Amazônia, porque as pessoas pensam que é ruim explorar a Amazônia. É ruim explorar com as leis que eles estão tentando passar. Por quê? Porque a Amazônia, ela tendo uma exploração de empresas sérias, brasileiras, ela gera emprego, ela gera compromisso com a natureza, tá? Ela gera um monte de coisas. O problema é você manter a floresta do jeito que está intacta, não está dando certo. Porque o cara vai fazer exploração lá de ouro, ele joga mercúrio na água, ele mata o índio. Ele mata lá. Os índios têm que ser respeitados, têm as suas reservas, têm as suas culturas e podem também ser área de visitação turística, né? Preservando a história do nosso país, mostrando que o nosso país tem compromisso com os primeiros habitantes dessa terra, né? Tem que se manter a história, porque daqui a pouco os seus netos só vão saber sobre o índio só nos livros, né? Tá igual a música das baleias do Roberto Carlos, né? Então, é necessário manter esse como patrimônio, né, da humanidade, os indígenas, mas até para proteção desses indígenas, uma área industrializada serve. Por quê? Porque quando você começa a fazer indústria ali, com todo um aparato de segurança, vai ter o exército, vai ter as forças armadas ali fazendo a parte que tinham que fazer, cuidar das águas, a marinha, o exército das matas e a aeronáutica do ar, não deixando pousar, né, nenhum maquinário ali para explorar a nossa floresta. Não vai haver mais grileiros de terra, não vai haver mais nada disso, roubo de madeira. Então vai ser tudo certinho explorado por empresas credenciadas, que pagam impostos, que geram empregos, que vão fazer rodovias, que vão abençoar aquela população que não vai precisar mais garimpar ou se vender para aquele sistema de coronéis, né? Então, você consegue fazer isso. Agora, o problema é que dentro da política a briga querem fazer de qualquer maneira, entendeu? E aqui de um lado, é tipo assim, é uma corda que cada um puxa do lado e por isso que não se movimenta. Porque de um lado tem gente que quer preservar aquilo ali, que sabe que aquelas políticas não são boas, e de outro lado tem gente que não está nem aí, que está dizendo que o Brasil tem que ir para frente, só que a forma que eles querem que o Brasil vá para frente é de qualquer jeito, e de qualquer jeito não funciona. Porque aquilo ali não pode ser tratado de qualquer jeito. Aquilo ali é uma riqueza que nós temos. Essa falta desse senso, desse bom senso, é o que faz os outros lá no estrangeiro ficar de olho nas nossas matas e daqui a pouco tentar arrumar encrenca com a gente. Né? Por quê? Porque quando eles se tornam escassos no país deles, quando não tem nada, eles querem o dos outros. E o Brasil é uma vasta extensão territorial. Né? Então, não pode. Essa queda de braço só vai acabar o dia que a gente aprender a botar políticos de verdade dentro lá do Congresso. Não adianta você botar um, dois, três, não adianta. Tem gente ali na política que veio de berço. Todo esse sistema vai ter que ser expurgado aos poucos. A população tem que acordar para isso. Né? Mas eu acho que a população, que trabalha 6 por 1, ela não tem tempo para raciocinar sobre a condição miserável do seu país, que vai refletir lá no hospital, lá no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, que vai refletir lá quando você precisar de um tratamento, porque você chega no hospital, você está lá ocupando um leito, você está com um problema renal, né? O médico vê que aquilo ali vai ter que ter uma série de papéis para te encaminhar, tentar te encaminhar para um lugar, ele vai ter muito trabalho, ele sabe que seu rim não vai funcionar, que você precisa de um tratamento prolongado, mas ele precisa do leito onde você está. Joga um medicamento forte em você, você morre. É assim que funciona. Por quê? Porque ele não quer ter o trabalho de fazer os papéis, ele não quer ter o trabalho de te encaminhar, entendeu? E às vezes não tem para onde caminhar, ele também não pode dizer para você ir para casa. Ele vai dizer que fez, e se você der sorte de passar naquela experiência, o teu rins todo lascado, ele vai jogar um medicamento numa potência que não poderia jogar. Porque o seu rins não vai administrar aquilo, vai entrar em colapso. Mas ele está nem aí, porque ele ganha pelo leito ali que você está. Então, a gente está sendo assassinado a sangue frio, todos os dias. A gente está sendo morto. Essa é a realidade. Né? O SUS é uma bênção. Antigamente era o INAMPS, né?
não tinha saúde pública, os médicos se reuniram, fizeram ali. Aí quem trabalhava de carteira assinada depois tinha direito, aí depois criaram um sistema único de saúde que é uma bênção. Por quê? Porque na questão da emergência, você tem um atendimento ali de excelentes especialistas e tal. O cara que está com a perna toda dilacerada, o cara consegue, né, colocar ali os ferrinhos na perna e tal. Eu até falo para essa galera que trabalha de moto na rua, cara, pague seu INSS para você ficar protegido. Esteja protegido porque você trabalha numa condição de risco. O brasileiro, ao invés de dar uma gorjeta pro cara, quer estapear o cara, né? Não quer pagar, não quer dar o código pro cara receber o dinheirinho dele, né? Aí você tem a série de covardias. Olha o país, cara, que nós vivemos, mano. Nós estamos cercados de lunático nisso daqui, irmão. Isso aqui é uma bagunça. Não se respeita nem o cara que vai levar a tua comida, irmão. O cara que é trabalhador, o cara que tá cansado. Parece que no Brasil, o Brasil é assim, cara. Ó, eu me ferro todinho, aquele ali também tem que se ferrar. Eu não vejo ninguém pra botar você pra frente, irmão. Ninguém, se você chegar, por isso que nem eu falo assim, não conta na tua história, não conta nada que você vai fazer, porque dá errado. Porque parece que os caras têm uma hora ruim. O cara chega, se alguém chegar pra mim e falar assim, cara, entrei numa empresa assim, cara, consegui isso. Mano, eu fico todo feliz, mano. Encontrei um colega esse dia, pô, tá no SAMU. Caraca, mano. Tava trabalhando de garagista, agora tá no SAMU. Feliz pra caramba. A minha não é hipocrisia não. Pô, cara, parabéns, ó. Ficou bonito com essa roupa. É assim, eu fico emocionado porque eu vejo que é uma pessoa que a gente considera e que tá indo pra frente. Isso tem que ser motivo de alegria nosso. Mas tem gente que o cara não tem emoção, irmão. Ele não. Sim, tipo, tô nem aí pra você, cara. E aí as pessoas, caramba, pô, falei uma parada pro cara. Você sente aquela carga pesada. Porque o cara não quer ver você ir à frente, porque ele ficou, ele acha que está estagnado. Ele acha que ele não está na tua condição, então ele não tem motivo para estar alegre. Esse país, mano, é de gente desse tipo, que não fica satisfeito quando vê o outro lá ir na frente, né? Rapaz, tá preso no dinheiro, tá preso nessas coisas, para com isso. Seja feliz com o que você tem. Às vezes você não é rico, mas tem uma excelente família, tem uma casa que às vezes não é a melhor casa, mas é a casa que você se sente bem. Não é o melhor emprego, mas é um emprego que você se sente digno. Rapaz, o ser humano, eu acho que está precisando se tratar psicologicamente. Ele está precisando olhar para dentro dele e se avaliar, mano. Tá faltando algum parafuso, entende? E aí você tem essas consequências. O cara vem entregar uma comida. Pô, irmão, entregou a comida aqui, o gorjetinha pra você. Pô, obrigado, cara. Pô, tu ouvi isso de um trabalhador, cara, obrigado. Pô, às vezes é um dinheiro que o cara tá precisando pra botar um combustível, né? Pra comprar um pão amanhã, às vezes o cara não tinha, tá com dívidas, tá ali trabalhando. Pô, se cada um fizer uma parte, cada um ajudar um pouquinho, o cara te entrega a tua comida, tu não é capaz de dar R$ 1, R$ 2, você não é capaz de. Porque você acha que você já tá pagando, você já tá prestigiando. A gente tem que fazer um pouco mais além. A gente tem que ser um pouco mais além com as pessoas. Porque isso vai voltar para você, cara. Tudo que você faz, isso vai voltar para você. Se você é uma pessoa de fé, você vai entender isso. Que tudo bem que você faz volta para você. Ele volta, né? De formas que às vezes você não imagina. Você tem boa família, você tem bons amigos, você tem bons relacionamentos, você tem um pensamento saudável, tá voltando as coisas boas para você, mas você às vezes não consegue ver, porque você acha que tem que voltar em moeda, em capital. Só que tem coisas que é muito valiosa, que tem gente com dinheiro que vai levar anos para ter a mentalidade que você tem. E às vezes nunca vai chegar na mentalidade que você tem, né? Porque aqui no Brasil tem gente que tem a mentalidade aproveitadora. Ela quer manipular, ela quer controlar. Ela só vai fazer alguma coisa porque se ela tiver algum retorno, sabe? Ela não faz nada assim de coração, gratuitamente, porque as pessoas precisam ouvir aquilo. Não, elas fazem porque se não, se eu não for o centro das atenções, então nada feito. Até em igrejas são assim, né? Vai fazer uma faixa, o cara quer ter a foto maior. Ele quer ser mais visto do que Jesus Cristo. Então,
Vamos acabar com isso, vamos tratar o parafuso que falta na tua cabeça e vamos ser felizes.